Capítulo 7. Heliópolis, a cidade do sol. No dia seguinte, Ramoses e eu partimos para Heliópolis, com o objetivo de estudar com os sábios sacerdotes de Ra. E Sé ficou em Tebas, preparando-se espiritualmente no templo de Ísis para a realização de nosso casamento. Já o futuro herdeiro teve que dedicar-se à preparação para a posse como corregente. A contragosto, ele teve de estudar a arte da guerra. Depois de muito relutar, terminou surpreendendo o então instrutor da cavalaria egípcia, Horemheb. Amenófis adorou dirigir os cavalos de guerra e demonstrou grande habilidade para controlar os cavalos. O objetivo do sucessor do faraó era utilizar os veículos de guerra para desfiles em honra ao seu Deus, e não para campanhas militares. Se Horemheb imaginasse isso naqueles dias, teria praguejado feito um louco, como era o seu estilo. E Sé acompanhou-nos até o cais. Enquanto o barco seguia a correnteza do Nilo rumo a Heliópolis, ao norte de Tebas, eu fiquei sentado na proa, acenando para minha bela noiva, que a cada minuto ficava mais distante no horizonte. Ramoses dedicou-se naquele dia a avaliar alguns documentos do templo. Eu pude entregar-me aos meus pensamentos e ao relaxamento do espírito. As viagens pelo Nilo eram extremamente agradáveis. O ritmo lento e tranquilo das águas, a beleza dos sicômoros e dos campos de plantio abandonados. Por causa da instalação da cheia do Nilo, envolvia-nos em um imenso bem-estar. O papiro, o lótus e as demais plantas aquáticas à margem, nas regiões que geralmente não eram cultivadas, produziam um clima de romance e paz no Egito. Era como ver jovens com as suas namoradas passeando em pequenos botes. Eles se aproximavam da margem e colhiam a flor de lótus para suas amadas. Essa bela flor era a rosa dos egípcios, entre aspas, e possuía um significado de paixão e amor. Seu simbolismo era algo tão marcante na sociedade egípcia que se um homem oferecesse uma flor de lótus a uma mulher casada, significaria grave ofensa ao marido. Nossa viagem durou pouco mais de 2 semanas. Pude então conhecer melhor o meu enigmático mentor. Algumas vezes eu tinha uma sensação nítida de já nos conhecermos há muito tempo. Até aquele dia, eu ainda não havia sido iniciado nos mistérios da reencarnação do espírito. Portanto, eu procurava encontrar uma ligação com Ramoses em minha infância ou na juventude. Inclusive, eu desejava intimamente que minha mãe tivesse conhecido meu nobre mestre em sua mocidade e eu pudesse ter sido fruto de um belo amor, e não da criatura odiosa que fora o meu verdadeiro pai. Mas era apenas o sonho de alguém que havia encontrado, depois de anos, uma verdadeira figura paterna. Conversávamos longas horas, apreciando a beleza da paisagem. Nos finais de tarde, subíamos ao terraço da embarcação e apreciávamos o pôr do sol belíssimo do Nilo. Naqueles momentos, Ramoses se inspirava e ia pouco a pouco educando o meu espírito. Ensinava-me com carinho e atenção e se deslumbrava com a minha rápida capacidade de assimilação dos mais profundos conceitos espirituais. Naqueles dias, eu comecei a compreender a importância do deus Atom, que nada mais era do que Osíris, e todos os deuses nobres agrupados em um único e soberano Deus. Ramoses dizia-me: Radamés, na verdade, a maioria dos deuses do Egito são espíritos de muita luz que trabalham segundo a orientação do único Deus. Somos todos filhos de um mesmo Pai. Alguns mais à frente na evolução, outros mais atrás. Os deuses de nossa terra são esses nossos irmãos
que já se encontram em altos estágios de evolução do espírito e trabalham pela nossa maturidade espiritual. Mas existem também aqueles deuses que são frutos das paixões e interesses mesquinhos dos homens. Entre eles encontramos Amon, que é representado por espírito do mal, que desejam que o povo egípcio continue escravizado na ignorância e na superserviência a ele e aos seus sacerdotes. A informação era lógica, mas incompleta para quem não conhecia a crença da reencarnação do espírito. Com a mente fervilhando de curiosidade e interesse, perguntei: mas, grande mestre, como compreender que alguns sejam tão mais avançados que outros? Olha como exemplo a ti mesmo. Como podes ter tanta harmonia e sabedoria enquanto vemos pessoas ignóbeis e que só sabem cultivar o ódio e a mesquinhez em seus corações? Esse nosso grande Deus Atom não nos cria a todos iguais? Ramose sorriu com a minha correta conclusão e disse: meu querido amigo e futuro genro, com o tempo irás conhecer toda a verdade e compreenderás que não existem equívocos na vida criadora por Atom. Ao chegarmos em Heliópolis, conhecerás Panesh e Merihá, grandes sábios que trabalham pela divulgação das verdades eternas. Junto com eles estudaremos por algumas semanas sobre o clima espiritual único dessa cidade iluminada, longe das baixas vibrações espirituais de Tebas. Aquelas palavras me impressionaram. Eu sempre achei que Tebas era uma cidade iluminada pelos deuses e Ramose me dizia que ela possuía cargas intensamente negativas. Radamés, disse-me ele, todas as áreas densamente povoadas são focos de grandes concentrações energéticas para a luz ou para as trevas. Vê a posição do clero de Amon rivalizando radicalmente com a família real. Imagina os boatos que eles espalham nos bares, no comércio e em todos os locais onde o povo se reúne. São sentimentos maus, de inveja, de ódio, de ciúmes, gerando a partir da mais venenosa das cobras, a maledicência. A aura da cidade de Tebas está impregnada por sentimentos negativos que envolvem sorrateiramente a sua própria gente. Ramose tinha razão. Naquela época, o Alto e o Baixo Egito contavam com uma população de 1.800.000 habitantes. Na região metropolitana de Tebas, vivia quase um terço de toda aquela população. A periferia da cidade estava apinhada de casebres construídos de forma desordenada. Apesar do povo egípcio ser extremamente aciado e dado a banhos diários, herança da raça Atlante, aquela região da cidade era uma verdadeira imundície. Os ratos andavam livremente pelas ruas e a superpopulação dos bairros periféricos gerava uma sujeira que exigia limpezas constantes das prefeituras. A falta de saneamento planejado gerava muitas doenças e a proliferação do mosquito transmissor da malária era assustador nos banhados da região. Isso gerava muitos óbitos, que eram entendidos como doenças mágicas, entre aspas, pelos médicos sacerdotes. Outras doenças muito comuns naquela época eram a varíola e a tuberculose, o que tornava a mortalidade infantil alta e a expectativa de vida do povo muito baixa. Tebas havia se tornado uma cidade semelhante às grandes metrópoles atuais, onde o vício e a criminalidade imperam. As classes pobres, os verem a opulência dos nobres, desejavam viver semelhante vida. O único preço, muitas vezes, era atender a interesses escuros. O poder do faraó havia enfraquecido. Ele já não era mais visto como um deus na terra, filho de Horus. O povo tinha uma sensação de relativa impunidade pelo fato de Amenófis III
não ter sido um faraó que realizava campanhas militares e raramente aplicava penas drásticas, como a ocorrida com seu tesoureiro alguns meses antes. Grandes centros populacionais tornam difícil o controle sobre a ilegalidade. A elevada filosofia de amor e paz do sucessor do faraó iria agravar ainda mais essa situação. Espíritos primários necessitam de leis rígidas e punições rigorosas. Caso contrário, a situação pode tornar-se insustentável. A liberdade sem maturidade espiritual é um poder sem direção, que pode ferir o seu próprio detentor e ao meio em que vive. Refletindo então sobre as palavras de meu instrutor, observei que realmente, à medida que nos afastávamos de Tebas, o meu coração ia se tornando mais leve e o meu espírito sentia-se mais livre. Eu apenas sentia isso por Issé não ter viajado conosco. O silêncio da viagem, apenas rompido pelo barulho do choque das águas no casco do barco, dos pássaros cantando e das crianças brincando à margem do rio, permitia-me realizar reflexões que em Tebas eu não encontrava tempo nem clima para fazer. Ramoses então dizia: desliga-te do mundo exterior e volta-te para o teu interior. As perguntas que procuramos fora encontram-se dentro de nós, pois tudo que está fora está dentro de tudo que está acima, que também está abaixo. Assim é o universo, criado por Atom. Desliga-te do convencionalismo da vida humana e une-te ao Espírito do grande Deus. Ouvirás então a voz dos irmãos que dirigem a vida maior e que iluminam a nossa caminhada. Concordei com o gesto e refleti por longas horas, sentado na proa da embarcação. O vento suave do final da tarde balançava meus cabelos. Ramoses lia alguns documentos sentado no terraço, enquanto eu refletia sobre tudo o que havia aprendido naqueles meses. Eu pensava também no grande projeto a ser realizado pelo futuro faraó. Era realmente uma fantástica revolução que modificaria a face da humanidade. Após a vitória de Deus Atom, o mundo jamais seria o mesmo, rumando para a evolução, o amor e a paz. Ramoses então terminou seus estudos, aproveitei um ensejo e me dirigi para ele para fazer novas perguntas. Sentei-me ao seu lado e perguntei: Ramoses, poderias me falar mais sobre o deus Atom e como será o Egito depois dessa maravilhosa transformação religiosa? Ele sorriu e olhou para as crianças brincando e acenando para nós da praia paradisíaca com belos sicômoros ao fundo. Estávamos passando por Gemenu, que ficaria conhecida nos dias atuais como Hermópolis. Ramoses ergueu a mão para os meninos, retribuindo o aceno, e voltou-se para mim, dizendo: depois dessa transformação, o amor começará a reinar entre os homens. Será o fim das desigualdades, e o Egito, como centro do mundo conhecido, balizará as leis do respeito mútuo e justiça. Não haverá mais escravidão e povos conquistados, mas sim uma grande família onde todos trabalharão pelo bem comum. Mas isso não acontecerá agora. O trabalho que o novo faraó deve empreender é o de fixar os alicerces para a grande construção que irá se edificar no futuro. Ele preparará o terreno para o grande semeador, o maior espírito de nosso planeta que descerá ao Egito para trazer a luz dos planos superiores a toda a humanidade. Ele plantará no coração dos homens o amor e a paz, e essa semente germinará para que nossa humanidade evolua da bárbare em que vivemos para os tempos melhores. Essa é a grande tarefa que devemos realizar. Precisamos auxiliar o faraó a preparar o terreno para a vinda desse grande espírito iluminado. Tal é a sua luz que ele já está por iniciar o seu trabalho de redução vibratória para conseguir habitar este mundo
obscuro em que vivemos. Que Atom nos dê forças para conseguirmos auxiliar o faraó a preparar o Egito para a vinda desse grande missionário, representante máximo do grande Deus na terra. Impressionado com as palavras que ouvia, eu disse: mas quem é esse grande espírito? Será um novo Deus que desconheço? Radamés, disse-me Ramoses, tenha certeza de que só existe um único Deus, Criador da vida e de todo o universo do qual somos filhos. Esse espírito do que eu falo é o grande responsável pela evolução espiritual em nosso mundo. Ele era o espírito a quem eu e tu chamávamos de Deus Osíris, responsável pelos nossos destinos tanto aqui como na terra do poente, que é o mundo espiritual. Eu meditei alguns instantes assimilando aqueles novos conceitos que Ramoses me expunha. Em seguida perguntei-lhe: se somos todos irmãos, filhos do grande Deus Atom, que prega a igualdade e a justiça entre seus filhos, pergunto-te novamente, como existe tanta diferença entre tu, eu e o povo em geral? Por que alguns são mais sábios do que outros desde cedo? Vê o jovem faraó. Ele é um sábio por natureza, mesmo sendo pouco mais que uma criança. De sua boca ouvimos conceitos que algumas pessoas nem em 1000 anos conseguiriam compreender. E em relação a esse grande espírito, entre aspas, ele não pode ter chegado a tão alto estágio no curto tempo de uma vida. Certamente ele já descerá ao nosso mundo para sua missão possuindo grande sabedoria espiritual, assim como o jovem Amenófis. Ramoses olhou-me com um sorriso enigmático e disse: vejo que teremos que antecipar os estudos que realizaríamos em Heliópolis, junto a Panesh e Merihá. Radamés, meu filho, existe algo dentro do princípio religioso que resume e explica a lei, a justiça e a sabedoria do grande Deus. Como tu mesmo disseste, onde estaria a justiça se não nascêssemos todos iguais e com as mesmas oportunidades de progresso? O que eu vou te ensinar vai modificar todos os seus conceitos e te fará ver a vida com outros olhos. O grande orientador respirou fundo e, com grande sensibilidade, característica típica da sua personalidade, prosseguiu. Na verdade, não vivemos uma única vida nesse mundo. Somos espíritos imortais. Nascemos, vivemos, morremos e voltamos a renascer em uma nova vida, onde continuamos nossa jornada evolutiva. Aqueles que possuem mais sabedoria, amor, compreensão e conseguem enxergar além dos olhos físicos são os que possuem uma idade milenar, que já reencarnaram milhares de vezes. Esses são os espíritos adultos da nossa humanidade. Já aqueles que se aprazem no ódio e nos sentimentos inferiores, geralmente são espíritos primários que ainda estão iniciando a sua jornada, ou são os recalcitrantes que demoraram mais do que os outros a assimilar a lição do amor. Estes deverão aprender a amar pelo caminho da dor e do sofrimento. Assim, o grande espírito, entre aspas, o nosso jovem faraó, eu e Sé e até mesmo tu, já temos uma outra forma de ver a vida em virtude da nossa maior bagagem espiritual, concluiu o sacerdote. Aquelas palavras eram revolucionárias para mim, mas o meu espírito, sempre preparado e com uma dinâmica capacidade de assimilação e adaptação a fatos novos, não se abateu. Perguntei então ao sábio mestre: mas vê, Ramoses, nossa humanidade é relativamente nova para que possamos ter possuído essas milenares encarnações. Eu não consigo entender como esse grande espírito, ou até mesmo nós, possamos ter reencarnado tantas vezes. Radamés, disse-me o grande mestre, a vida não se resume ao nosso planeta. Olha as estrelas no céu. Acreditas que só aqui teria vida? É por esse motivo que não podemos crer nos deuses limitados do Egito,
pois a vida é infinitamente maior. O grande espírito responde pela terra, enquanto Atom é o criador e o responsável pelo universo infinito. Mas Atom não é tão somente o sol que dá vida ao nosso mundo? Perguntei. Ele é apenas representado pelo sol, para que o povo tenha como entender a essência de um Deus que é abstrato, invisível aos olhos físicos e que jamais deverá ser representado por estátuas, pois seria diminuí-lo e, ao mesmo tempo, alimentar a idolatria insensata que já observamos com Deus Amon. O grande Deus é a essência, devemos senti-lo em nossos corações e nossas ações, jamais idolatrá-lo ou fazer oferendas insensatas a estátuas de pedra, utilizando até mesmo o sangue de animais. As palavras de Ramós muito me alegravam. Eu detestava os sacrifícios de animais nas festas religiosas e também os rituais dos sacerdotes de Amon, que matavam um animal e lhe examinavam as vísceras para predizer o futuro ou para encontrar a causa de uma doença em um paciente. Pura estupidez. Enquanto Ramós levantou-se para respirar o ar puro e sentir a brisa do início da noite, eu fiquei me lembrando da festa anual de Amon. A multidão, seguindo as estátuas dos deuses Amon, Mut e Khons, muitas vezes de joelhos, implorando a bênção de uma fria estátua de ouro. Junto à procissão, um inofensivo boi era levado para o sacrifício. As pessoas então cantavam, realizando uma coreografia de servilismo às estátuas. Mata, mata, mata esse boi sagrado. Ele segue docilmente e é manso e gentil. Mata, mata, mata para nutrir Amon e nos trazer riqueza. No final da cerimônia, o sumo sacerdote de Amon chamava um padre com vestes brancas que usava a máscara do carneiro e era denominado de o sacerdote sacrificador. Ele cravava um punhal longo no coração do boi sagrado. O animal morria agonizando sobre os aplausos da massa ignorante que cantava então: apunhalado, morto, Amon está satisfeito. Aquelas lembranças me enjoaram. Essa última frase, na linguagem do Antigo Egito, dizia: Dimatan Amenófis. Imaginem o desgosto do jovem herdeiro ao saber que o seu nome tinha origem naquele ritual sinistro. Não é de se admirar que logo que pôde ele, tratou de trocar o seu nome para Akhenaton, que significa o espírito atuante de Atom, e foi como ele ficou conhecido para a posteridade. E o pior é que nos dias atuais, 3.000 anos depois da época aqui narrada, ainda vemos crenças similares no que diz respeito ao sacrifício de animais e à idolatria de estátuas. A noite ia alta e conversávamos indiferentes ao sono. Ramoses também repousava poucas horas por noite e assim podíamos conversar, estudar, trocar ideias por toda a madrugada. Algumas vezes nos surpreendíamos com o sol despontando no oriente, simbolizando o reinício da jornada de Atom para trazer vida à terra de Keme. Os nossos estudos prosseguiam dia após dia, noite após noite. Em determinada madrugada, Ramoses falou-me sobre a necessidade de sermos completos, já que somos espíritos imortais e reencarnamos quantas vezes foram necessárias para alcançarmos a perfeição. Era fundamental que experimentássemos todas as formas de evolução espiritual. Como assim? Perguntei ao nobre instrutor. Ele levantou-se e respondeu: o nosso Criador e Pai, que o faraó chama de Atom, deseja que sejamos perfeitos assim como ele o é. Como atingir a perfeição se não passarmos por todas as situações e aprendermos com a encarnação o que é sentir, por exemplo, as vivências tanto de um miserável como de um rei? Logo, para a nossa evolução, é necessário vivermos uma vida na riqueza, outra na pobreza, uma vez saudáveis,
outras com enfermidades que nos façam valorizar as dores alheias. Devemos também aprender a valorizar o que somente o coração feminino pode sentir, renascendo algumas vezes homem, outras mulheres, para assim sermos perfeitos. Eu mirei Ramoses com um olhar surpreso e exclamei: reencarnar como uma mulher? Ele sorriu e me disse: sim, devemos ser completos. Como valorizar as mulheres e atingir a perfeição se não conhecemos o valor do espírito feminino? Jamais amará como uma mulher que se desprende de tudo por amor. O homem só conhecerá a verdadeira face do amor depois de viver algumas encarnações como mulher e, além disso, viver intensamente o amor maternal, o mais forte e profundo na escala da evolução a que estamos submetidos. Ramoses caminhou a passos rápidos, fruto de seu entusiasmo pelo nosso debate, até uma escrivaninha e lá pegou alguns manuscritos. Com seus negros olhos brilhando, falou: vê estes textos. Eles são um resumo dos ensinamentos do maior sábio da nossa terra. Eram os preceitos doutrinários do grande Hermes, que ficou conhecido na Grécia pelo nome de Hermes o Trismegistro, o 3 vezes grande. Ele tornou-se um deus aos olhos do povo egípcio. Ele era Tote, o deus da sabedoria, cultuado em Gemenu, atual Hermópolis, onde viveu. Eu peguei as folhas do papiro e as li atentamente. Os 7 princípios básicos do conhecimento. Primeiro, o princípio do mentalismo. A mente é tudo. O universo é mental. Por sobre tudo aquilo que conhecemos há o plano de um espírito maior que não podemos conhecer. Ele é a lei. O Todo-Poderoso está em tudo. Segundo, o princípio da correspondência. Como é em cima, é embaixo. Como é embaixo, é em cima. Tudo se corresponde. As mesmas leis que atuam sobre o homem atuam sobre uma largata ou uma estrela. Assim como os astros se deslocam no céu, seguindo um princípio inteligente, assim é com as nossas vidas. Devemos interagir em relação ao universo que nos cerca com sabedoria. Então, cumpriremos o plano divino. Terceiro, o princípio da vibração. Nada descansa, tudo se move. Nada desaparece, tudo se transforma. Há vida em tudo, pois tudo possui energia. Quarto, o princípio da polaridade. Tudo é dual, tudo tem 2 polos. Os polos são idênticos da mesma natureza, porém em diferentes graus. Os extremos se tocam. Quinto, o princípio do ritmo. Tudo flui fora e dentro. Tudo tem suas subidas e descidas, assim é a vida. O ritmo compensa e mantém o equilíbrio. O sábio deve saber comandar os ciclos vitais, seguindo seu fluxo, nunca violentando-os. Ele sabe que tudo possui sua época e que a balança oscila de acordo com o peso específico de cada ação. O sábio deve ser puro equilíbrio. Sexto, o princípio da causa e efeito. Qualquer causa tem seu efeito. Qualquer efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. Nada escapa dela. A cada ação devemos antever a sua reação. Assim seremos sábios em nossas decisões e promoveremos a paz e a felicidade entre os homens. Sétimo, o princípio de gênero. Tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os níveis da existência. Todo espírito é co-criador. Algumas vezes somos pai, outras mãe, logo o potencial criador está dentro de cada um. Eu terminei a leitura e virei-me para Ramoses com os olhos indagadores. Ele então me falou: este fabuloso resumo das leis de Deus é chamado de a Tábua de Esmeralda, porque esses princípios valem mais do que todas as esmeraldas do mundo. Estuda e reflete sobre esses ensinamentos.
Eles resumem a lei do Criador do universo. Lembra-te, sempre, tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino. A soma de ambos é a criação. Nenhum homem é inteiramente homem, nenhuma mulher é inteiramente mulher. A mente é dual, tudo é dual. Vê o sexto ensinamento. Toda causa gera um efeito. Tudo que plantares, terás que colher. E talvez não seja nessa vida, e sim em vidas futuras. Quando vires um homem desvalido ou com má sorte na vida, crê. Assim é porque ele colhe agora o que plantou no passado. Não existem injustiças no plano do grande Deus Atom. Ramoses bocejou e completou. Agora vai. Já que o sono te é raro, aproveita para estudar esses ensinamentos e jamais esquece. Quem conhece a lei é capaz de escrever nas estrelas. Hoje em dia, quando me lembro daquela noite, eu me admiro com a sabedoria de Deus que permite, através das encarnações de seus filhos no mundo físico, que essas incríveis situações ocorram. Ramoses entregou-me para estudar naquela noite os princípios da lei que ele mesmo havia codificado séculos antes no Egito pré-dinástico. Em minha frente, iluminando meu obscuro espírito, estava o próprio Hermes, o Trimegistus, reencarnado como Ramoses. Na tarde do dia seguinte, nossa embarcação chegou a Heliópolis. A cidade era tranquila, tipicamente do interior, e possuía um clima espiritual completamente diferente de Tebas. Seus habitantes eram contemplativos, desligados dos interesses materiais, produziam o suficiente para seu sustento e entregavam-se diariamente à meditação e ao estudo das forças espirituais. Não era por menos que os grandes sacerdotes de Ra eram respeitados em todo o Egito por seus profundos conhecimentos. Dizia-se, inclusive, que eles possuíam a capacidade de desaparecer em um recinto e surgir em outro. Os sacerdotes de Heliópolis também conheciam a astronomia com precisão, tanto que diziam ser os responsáveis pelos cálculos para a construção das pirâmides de Gizé, em alinhamento com o cinturão de Órion. Seguindo pelas ruas bucólicas em direção ao grande templo de Ra, que se localizava em uma região mais elevada da cidade. Lá, do topo de uma colina, poderíamos enxergar o horizonte e apreciar o repouso do grande Deus solar. Como uma bola de fogo sendo engolida pela terra, assistíamos ao sol se pondo atrás das rochas da margem ocidental do Nilo. Ao ingressarmos no templo, fomos recepcionados por Meri-Ra, que significa o amado de Ra, um homem que, apesar de egípcio, possuía traços asiáticos, provavelmente uma herança genética de seus antepassados. Ele apresentava os cabelos levemente grisalhos e seu olhar denotava profunda sabedoria. Meri-Ra vestia sempre a toga dos sacerdotes de Ra, confeccionada em linho, muito semelhante às túnicas gregas. Esse foi o meu primeiro contato com o espírito conhecido atualmente como Ramatiz. Meri-Ra foi uma das encarnações desse grande colaborador de Cristo. Seu olhar sereno e que emanava paz fez-me compreender que a conquista da sabedoria espiritual transforma os homens em seres iluminados. Ele conduziu-nos ao interior do templo, repleto de imagens do Deus com cabeça de falcão, que também representava Ra, e de desenhos tradicionais da ave fênix, que simbolizava o renascimento. Víamos também por todas as paredes o escaravelho, o elemento da eterna metamorfose da vida. Durante o percurso pelo interior do templo, Meri-Ra perguntou a Ramoses: "Como estão as coisas em Tebas?" O meu orientador meneou a cabeça e respondeu: "Difíceis, Meri-Ra. Tamoses irá tomar providências para evitar que o Deus solar se erga sobre Amon. Devemos nos precaver
e traçar estratégias para que esse projeto único na história da humanidade não sofra prejuízos. Em breve, o escolhido pelo grande Deus assumirá o trono e teremos que dar-lhe total apoio para que ele não sucumba à ignorância do povo e à intransigência daqueles que não abrem mão do poder e da riqueza para seu interesse próprio. Merihá apenas sentiu com a cabeça e disse-nos com uma voz afável: será feito conforme a vontade do grande Deus que vive em mim, em ti e em todos nós, que é a essência da vida e da natureza. Mas caberá à nossa civilização decidir se aceita a luz ou se irá desprezar a oportunidade de crescimento e felicidade, como ocorreu no passado, quando o nosso povo vivia na grande ilha Atlântida. Estaremos sempre dispostos a propagar a luz divina que emana através dos raios de Atom, que nos dá a vida, que os homens não prefiram as trevas em detrimento da luz. Merihá parecia profetizar o futuro. Na época não dei muita importância às suas palavras, porque o povo não aceitaria um Deus pacífico e que vê a todos com igualdade. Os pobres e escravos com certeza iriam aceitar esse grande Deus com entusiasmo, pois eles seriam os maiores beneficiários. Os sacerdotes de Amon teriam que se render aos apelos populares, mas eu ainda tinha muito a aprender sobre a natureza humana. Entramos em um amplo salão, onde um homem estudava alguns papiros sobre a mesa. Este era mais jovem do que Merihá e tinha um olhar que denotava ser um homem prático. Possuía longos cabelos negros e traços típicos da nobreza egípcia. Tratava-se de Penhassi. Ele nos cumprimentou com entusiasmo e nos encaminhamos, todos para uma varanda do templo, de onde era possível apreciar a bela vista do local mais alto. Ali os mestres conversaram por horas. Os meus ouvidos atentos nada perdiam. Eu compreendi que estava numa situação privilegiada, pois realmente algo de grandioso, regido pela alta espiritualidade de nosso planeta, iria suceder-se durante o reinado de Amenófis IV. E o mais incrível era eu estar participando daqueles encontros junto àqueles grandes espíritos iluminados. Por que Ramoses havia me resgatado das trevas na lavoura da fazenda do meu pai para alcançar-me a nobreza da sociedade egípcia? Quem sabe eu não deveria estar ali para 3.300 anos após relatar os fantásticos acontecimentos do reinado de Akenaton à humanidade moderna. Lembro-me que meu amigo Sen-Nefé brincava comigo, dizendo que eu era um lavrador de sorte por ser alçado ao nível social dos sacerdotes. Agora eu estava muito acima do próprio Sen-Nefé. Estava no nível social da família real e dos grandes sumos sacerdotes do Egito. Aquelas semanas, junto a Ramoses, Merihá e Penhassi, transformaram-se de tal forma que retornamos a Tebas. Eu já era um novo homem, transformado em meus conceitos, decididamente um homem melhor. Inclusive, Set-Nefret comentou essa mudança tão radical de minha forma de pensar e encarar a vida. A luz dos planos superiores havia iluminado meu espírito. Após longos debates filosóficos, onde eu não ousava tecer considerações, todos desciam à margem do Nilo e nos banhávamos nas águas do rio sagrado. Junto às crianças, parecíamos recuperar a infância. Eu olhava para os sábios e meditava: como podem eles se tornarem tão simples como as crianças depois de tão complexos ensinamentos? Minha mente desacostumada com aqueles conceitos tão profundos sofria grandes desgastes para assimilar o abrangente conhecimento. As águas do Nilo revigoravam meu corpo exausto pelo trabalho incessante da mente. Mesmo depois que os mestres retornavam para o templo, eu continuava no rio, nadando para aliviar ao exercício mental alguns exercícios físicos.
Isso era muito revigorante e relaxava minha mente para os novos ensinamentos. Assim, ali em Heliópolis, passei semanas muito agradáveis, grande parte da base necessária para conseguir acompanhar o raciocínio profundo do faraó que obtive naqueles dias. Com o tempo, me desinibi e comecei a perguntar sobre questões que ainda não compreendia. Em determinada manhã, após as orações ao Deus Sol, exclamei: se vivemos diversas vidas e nos utilizarmos dos outros corpos para manifestarmos a cada encarnação, então a mumificação do corpo é algo inútil, pois não necessitamos do nosso corpo físico para ingressar no mundo espiritual. É verdade que o corpo físico não nos é necessário para a manifestação do nosso espírito após o desenlace, respondeu Marirá. Mas existem formas invisíveis que regem a vida. As energias vitais permanecem algum tempo impregnada no corpo somático após a liberação do espírito. Os procedimentos realizados na mumificação protegem esse elo de ligação ao espírito nos dias subsequentes ao desencarne. Essa é a principal finalidade do embalsamento dos corpos. Com o passar dos séculos, o nosso povo perdeu esses conhecimentos que eram comuns até a época das grandes pirâmides, na quarta dinastia. O poder do deus Amon mergulhou nosso povo em uma era de trevas para o conhecimento de cultos e crendices. Terminado o período de embalsamento, que perdurava por 70 dias, o corpo já não é mais necessário, mas durante o trabalho de mumificação, os procedimentos e os encantamentos sagrados protegem o morto das ações dos espíritos maléficos. Essa crença egípcia, desnecessária para o entendimento que possuímos, termina facilitando o trabalho da espiritualidade através dos rituais funerários que protegem o corpo do morto, que ainda possui grande ligação magnética com seu espírito. O povo mumifica seus parentes falecidos por um motivo insensato, mas termina atingindo o objetivo do espírito que trabalha nas funções de Osíris e Anubis. Além do mais, o corpo mumificado torna-se um centro de vibrações amoráveis por causa do culto que a família oferece ao espírito do ente querido. Nos primeiros dias do desenlace, através dos rituais de mumificação, a família disciplina seus pensamentos e consegue enviar vibrações de conforto diretamente ao espírito por meio do veículo de manifestação que o espírito utilizou por toda a sua vida. Assim, a chegada do morto ao portal de Amenti, entrada do plano espiritual, torna-se menos turbulenta em virtude do amparo das orações de seus familiares, concluiu o sábio. Então perguntei: os nossos antepassados que tiveram suas múmias violadas por sequestradores não perderem o direito ao paraíso de Osíris? Exatamente. Deus não seria sensato se não fosse dessa forma. Como penalizar eternamente aquele que sofreu uma violação por culpa alheia? Agora, o meu espírito enxerga com lucidez. Como acreditar que um corpo desidratado e sem vida possa ser útil à vida na terra do poente? E ainda mais, acreditar ser enterrado com seus pertences corresponde a tê-los no mundo de Osíris. Digo-te até mais, atalhou Pagnesse. Só carregamos para o outro mundo os valores que agregamos ao nosso cá, à nossa alma, e não posses materiais. Todas as nossas boas ações angariarão riquezas para a nossa vida na terra do poente. Os tesouros materiais jamais ultrapassarão as portas do sepulcro. Dentro da crença de Osíris, o julgamento das ações do falecido, a fim de que ele seja declarado de voz verdadeira, entre aspas, é o fundamento principal a ser estudado. Tenho muito ainda que aprender, repliquei, com um gesto de gratidão pelos ensinamentos que recebia.
Todos nós temos, concluiu Panhesse. No final do dia, caminhamos pelos jardins do Templo das Sacerdotisas do Sol, onde pude conhecer uma jovem menina que iria influenciar diretamente a vida do futuro faraó. Ela possuía uma beleza incomparável e uma presença de espírito marcante. Poucos minutos de conversa com ela eram suficientes para perceber que suas palavras deveriam ser respeitadas e sempre analisadas para qualquer tomada de decisão. Sua sabedoria e a firmeza em seus pontos de vista eram marcantes. Tratava-se de Nefertiti. Seu nome significava A Bela Chegou, o que era a mais pura verdade. Depois de conversarmos alguns minutos, ela retirou-se para seus estudos no templo. Perguntei então a Merihá: menina intrigante, qual é a sua origem? Trata-se da filha do vizir do faraó, Aie. Deves ter conhecido esse homem que está sempre ao lado do faraó. Há 10 anos, o grande rei esteve aqui em nossa cidade e impressionou-se com a inteligência de Aie. Algumas semanas depois, o faraó o requisitou para servi-lo em Tebas. A mãe de Nefertiti faleceu quando a menina ainda não caminhava por 2 pernas. Aie contraiu novo matrimônio e, com sua nova esposa Tei, partiu para Tebas, deixando a filha sob nossos cuidados. Ele nunca mais veio visitá-la. Creio que para ela o seu pai nada mais significa. Merihá refletiu alguns segundos e concluiu: mas se conheço bem a personalidade de Aie, em breve ele visitará a filha com belos presentes, pois o faraó, de forma inopinada, resolveu manter a promessa feita ao seu vizir de casar seu filho com Nefertiti. Todos imaginavam que o nosso futuro faraó iria casar-se com sua irmã, Sit-Amon, como é o costume. Mesmo com a morte de Tutmés, o primogênito do faraó, o nosso rei casará Amenófis com Nefertiti. Percebo que o grande espírito que regem os nossos destinos conspiram para colocar à direita do faraó responsável pelas grandes mudanças esta fantástica menina. Todos ganharemos com esse matrimônio, pois Nefertiti é mais bela em seu interior do que exterior. Olhando para a bela que chegou, subindo os degraus do templo, eu disse: ela deve ser verdadeiramente uma deusa, porque ser mais bela do que seu exterior, somente possuindo uma beleza espiritual divina. A partir daquele dia não vi mais Nefertiti. Merihá me disse que ela era muito reclusa e contemplativa. A bela chegou, costumava passar horas meditando e refletindo sobre as questões divinas que iluminavam seu espírito. Passamos várias semanas mais em estudo, até que surgiram em Heliópolis outros sacerdotes e dignitários da corte, como prefeitos e cônsules da cidade do Baixo Egito. Entre eles estavam o prefeito de Buto, Mênfis e Gizé. Pude perceber então que os projetos da família real envolviam um empreendimento tanto religioso como político. Os representantes das grandes cidades do Baixo Egito iriam entrar diretamente em confronto com o Alto Egito. A terra de Queme era dividida em 2 países, que apesar de unificados, possuíam um grande revanchismo. Eis o trabalho político realizado por Amenófis III e sua esposa Ti. Já seu filho preferia um trabalho maior, a revolução religiosa com profundo caráter espiritual, ao contrário dos pais, que desejavam basicamente uma forma de reduzir o poder político e econômico dos sacerdotes de Tebas. No próximo vídeo, entraremos no capítulo 8, a posse do corregente.